vai ser um mês com muitos lançamentos incríveis, então já prepara papel e caneta pra você anotar os lançamentos que mais chamarem sua atenção. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre os lançamentos do mês de junho. Pois é, tem muita coisa incrível, como eu falei, e assim, eu não estou preparada porque tem muita sinopse que me deixa curiosa e, sabe, você já quer o livro na sua mão, então eu não vou ficar sozinha nessa não, vambora comigo. E o primeiro lançamento que eu vou te mostrar é da Intrínseca, que se chama A Essência do Mal, e nesse livro a gente vai conhecer a história do Jeremiah. Ele trabalha fazendo documentários e ele se mudou ali para uma região da Itália e certo dia ele acaba sofrendo um acidente, e nesse acidente ele acaba sentindo uma força esquisita que move algumas coisas que ele sente ali ao redor dele, que ele chama carinhosamente de a besta. E alguns anos se passam, ele vai fazer um passeio, uma vida saudável, vai caminhar com a filha, e ele acaba descobrindo que numa região ali próximo, alguns assassinatos em que alguns corpos foram dilacerados e não encontraram um assassino, e ele acaba ficando muito mexido com isso, e ele vai querer, como sempre os nossos personagens fazem, não gosta de ficar quieto, ele quer fazer o quê? Descobrir coisas. Então ele quer descobrir exatamente quem é o assassino, quem fez isso, quem dilacerou esses corpos, qual é o culpado, e talvez tenha alguma relação ali com essa força que ele sente naquela montanha. O segundo lançamento que eu vou te mostrar é Praia de Manhattan, da Jennifer Egan, e quando eu falo de Jennifer Egan, meu coração chega a dar uma palpitada, chega a dar uma pulada, porque os livros que eu leio, a maioria, tem alguns que não dá, mas a maioria dos livros que eu leio dessa autora mexem muito comigo, ela tem uma escrita assim muito boa em relação a pessoas, relações familiares e muitas outras coisas, e nesse livro a gente vai conhecer a história da Ana. A Ana nesse primeiro momento tem 12 anos e ela é levada pelo pai até a casa de um amigo deles, uma pessoa que é crucial ali para a sobrevivência da família dela, que é o Styles. Alguns anos se passam, o pai dela desaparece e aí ela acaba encontrando esse Styles novamente. Nesse período ela acaba sendo mergulhadora e ela é a primeira mulher mergulhadora e acaba consertando também navios para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver aí esse background da história, Segunda Guerra Mundial, e a Ana, quando encontra o Styles novamente, alguns anos depois, ela acaba tentando descobrir o que aconteceu com o pai, por que ele sumiu assim do nada. O que ela esqueceu é da mesma autora de Pequenas Grandes Mentiras, então se você gostou desse livro, provavelmente vai gostar desse aqui também. E ele vai contar a história da Alice. Ela é uma pessoa de 29 anos, casada, tem um marido, tem família incrível, tudo certinho, só que alguma coisa esquisita acontece e ela acaba acordando no chão de uma academia 10 anos depois. Pois é, foi essa mesma cara aí que eu fiz também, porque, meu Deus. Então a gente acaba acompanhando a história dela em relação a coisas que ela não lembra mais, a questionamentos que ela faz sobre ela mesma, porque ela não é mais a mesma, coisas mudaram, gostos mudaram. Também percebendo que talvez ela queira se lembrar de algumas coisas e esquecer outras. Tô bem curiosa, eu gostei muito de Pequenas Grandes Mentiras e eu fiquei bem curiosa com a sinopse desse livro. A Princesa Prometida promete. Nossa, que piada horrível. Esse livro vai contar a história da Buttercup. Ela é uma menina, uma camponesa que vive ali com o pai e ela acaba se apaixonando por um rapaz, o Wesley. Eu acho que é assim o nome dele. Só que esse amor acaba sendo interrompido por conta de um acidente com um navio pirata, com uma galera assim meio da pesada. E em certo momento, alguns anos se passam, ela é considerada a mais bonita daquele lugar onde ela mora e um príncipe propõe a Buttercup em casamento, só que quem aparece? Wesley! E eu espero que é assim que seja o nome dele, porque ele vai proteger a sua amada. Então vai ter ali pirata, vai ter luta de esgrima e tal, então parece ser aqueles romances bem de época, bem fofinhos, talvez. Agora vamos para Darkside. Darkside é aquela editora que deixa nossos corações em pedacinhos com as edições que acabam publicando, não é mesmo? E eu vou começar com A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, que é a continuação independente de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Eu acho que é uma competição de títulos longos aqui, não é mesmo? E esse livro vai contar, vai focar no personagem principal que a gente acaba vendo em A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é Lovelace. Não vou dar muitas informações porque pode ter spoiler, tem muita gente que não gosta, mesmo sendo uma continuação independente, mas a gente vai ver o foco exatamente nessa personagem. Alguns anos depois, ela e outra personagem vão estar juntas e eu tô bem ansiosa, porque eu amei muito A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil e a Lovelace era uma personagem que na verdade é uma inteligência artificial que eu amei muito, como ela se comporta, como ela
ela fala com os personagens, é muito incrível. Agora a gente vai um pouquinho pro supra-sumo deste mês da Darkseid, que é o quê? O Corvo. O Corvo, se você, assim como eu, tem uma idade assim, já lembra, que é um personagem de um filme que tem um sobretudo meio gótico, o rosto pintado de branco, os olhos meio pretos, enfim. E esse personagem é o Eric. E nesse livro, nesse quadrinho, na verdade, a gente vai acompanhar a história dele e da noiva, que eles são cruelmente assassinados. E todo aniversário do Eric, ele volta pra vingar a morte deles. Acaba voltando pra assassinar as pessoas que assassinaram eles, entendeu? Vingança. E assim, eu tô bem ansiosa porque eu não fazia ideia da existência desse quadrinho e a Darkseid vai trazer. E o Corvo era aquele filme da tela quente que a gente tentava ficar acordado até tarde pra conseguir assistir. É esse mesmo. Pelo selo seguinte, a gente vai ver o lançamento do novo livro da Iris Figueiredo, que é Céu Sem Estrelas, que vai contar a história da Cecília. A Cecília acaba tendo uma briga com a mãe, ela resolve sair por uns tempos de casa e ficar na casa da melhor amiga. Ali ela acaba conhecendo o Bernardo, e eles acabam, né, ficando junto, aquele trelelê de sempre. E a gente acaba percebendo que o Bernardo precisa superar algumas coisas e a Cecília vai precisar trabalhar a sua autoestima. E eu tô bem ansiosa pra ler esse livro, porque a Iris, ela vai trabalhar a questão ali da autoestima, da saúde mental e questões familiares também. Então eu tô bem ansiosa. E olha essa capa, gente. Olha que amorzinho de capa. A plataforma 21 vai ter 2 lançamentos muito legais durante esse mês. O primeiro deles é Jane Sem Limites, que vai contar a história da Jane e o relacionamento que ela tem com a tia dela, que é uma professora substituta e fotógrafa submarina, e ela acaba desaparecendo numa expedição pra Antártida. Um ano se passa, ela finaliza o ensino médio dela e aparece um cara falando: olha, vai rolar uma festa ali, tá convidada, se quiser ir, vamos lá. E ela percebe que não vai perder nada mesmo, então vai pra esse lugar, vai pra essa mansão, e acaba percebendo que essa mansão vai oferecer 5 rumos diferentes pra sua vida. Pois é, esse lugar vai dar, assim, possibilidades dela escolher o curso que a vida dela vai tomar. Eu tô bem curiosa porque essa capa é super fofinha e nos sugere muitas coisas do que pode acontecer. Eu achei a sinopse bem legal. E o segundo lançamento é God's Grave, continuação de Nevernight, que é uma história que eu não vou contar muito sobre o segundo livro, eu vou falar mais sobre o primeiro. Uma história de fantasia em que a gente tem a Mia e ela acaba perdendo a família dela toda. E ela acaba querendo se aliar à Igreja Vermelha para se tornar uma assassina e vingar a família dela. Então a gente vai acabar acompanhando exatamente essa trajetória. O Jay Kristoff, o autor dessa história, ele escreve muito bem. Esse primeiro livro pra mim foi praticamente 5 estrelas e eu tô bem ansiosa pra continuação dessa história, que é God's Grave. Eu acho que o segundo livro tem muita coisa a dizer sobre essa série, sabe? Porque sempre existe aquela questão de o segundo livro é o mais morno, mas eu acho que esse segundo livro não vai ser o mais morno. É muito interessante como ultimamente os livros vêm trazendo mais assuntos sobre o nosso dia a dia e eu acho que a palavra-chave é representatividade. E falando de representatividade, eu vou apresentar um livro aqui que vai contar a história de um personagem transgênero que é Singular, da Tati Machado. Singular vai contar a história do Noah e todo o processo que ele teve, a questão social, os relacionamentos e tudo isso. E eu tô bem ansiosa pra continuar, na verdade, a leitura, porque eu comecei pelo Wattpad e não concluí. E eu quero muito acompanhar essa história porque eu nunca li nada de um personagem transgênero. Então essa vai ser uma oportunidade incrível e eu quero muito esse livro. Pela Suma de Letras, a gente vai ter alguns lançamentos que eu tô assim, todos eles estão na minha listinha de desejados, de verdade. E o primeiro deles é O Tempo Desconjuntado, do Philip K. Dick. Amo esse autor e assim, cada dia mais eu descubro um novo livro dele e é exatamente o que tá acontecendo com este livro. E a gente vai conhecer um personagem que o trabalho dele é acertar um concurso local do jornal. É isso. E ele leva uma vida muito tranquila, ele aproveita ali seus dias em 1959, só que algumas coisas começam a acontecer. Fica tudo muito estranho. Por exemplo, alguns números que estavam na lista telefônica, eles são considerados como desconectados, ou então aparece uma pessoa numa capa de revista que se chama Marilyn Monroe e ele não faz ideia de quem é. E alguns objetos começam a desaparecer e são substituídos por pedacinhos de papel escrito, por exemplo, vaso de flor. E eu fiquei bem curiosa pra ver como é isso, porque é muito provável que tenha uma relação com o tempo desconjuntado. E, sério, eu quero pra ontem esse livro. Pra ontem. Deuses Caídos começa com a seguinte sinopse. Um serial killer com poderes paranormais está assassinando evangelistas famosos. O que pensar? Esse serial killer, ele se diz o novo Messias e a gente acaba acompanhando ali que existe alguma coisa acontecendo naquela cidadezinha em que as pessoas tentavam deixar as atividades, os poderes paranormais de lado. Só que com tudo isso, com esse novo Messias aparecendo, eles vão ter que,
botar uma coisa ali pra acontecer. E o responsável pra tentar evitar uma tragédia se chama Judas Cipriano, que é descendente, que é herdeiro de São Cipriano. E a gente provavelmente vai acompanhar uma luta aí de poderes celestes, poderes paranormais. Uma loucura, eu quero. Mais um lançamento do nosso querido Stephen King, não é mesmo? E o lançamento da vez é Outsider, que a gente vai acompanhar a história de uma investigação, na verdade. O corpo de um menino de 12 anos é encontrado num parque e os policiais, os investigadores, acabam encontrando o DNA de um cara que leva a crer que ele é realmente o responsável por tudo isso, que é um treinador da língua infantil, professor de inglês, casado, pai de não sei quantos filhos, e algumas coisas esquisitas acontecem porque ele, na verdade, tem um álibi, mas a polícia tem a prova de DNA. Então a gente vai acabar acompanhando tudo isso e descobrir quem realmente é o verdadeiro culpado. Eu acredito que vai ser uma montanha-russa de emoções e sentimentos esse livro que eu não sei nem descrever. A Máquina do Tempo, na verdade, é um livro que eu quero ler há muito tempo e a Suma finalmente vai lançar. Na verdade, eu acho que tem outras capas, outras edições desse livro do H.G. Wells e, sério, ele vai contar a história de um cientista que viaja para o futuro. Ele vai do século XIX para o futuro 802 mil, sei lá quantos anos depois. E a Terra tá linda, tá maravilhosa, ela tá tomada pelos Eloi, eu não sei. Mas enfim, eles têm medo do escuro. E no subterrâneo vivem os Morlocks, que parecem ser criaturas do mal. E o cientista acaba perdendo a sua máquina do tempo para voltar para o presente. Só que a máquina desaparece e ele vai realmente ter que ir lá no subterrâneo tentar recuperar essa máquina. E assim, H.G. Wells. Quero. E por último, mas não menos importante, temos Volte Para Mim, da nossa querida Paola Alexandra, que lançou o seu primeiro livro, um romance de época, que é a cara dela, que vai contar a história da Brianna. Brianna resolve fugir, largar tudo para trás, abrir mão de muitas coisas. Ela acaba nesse novo lugar, nesse novo refúgio, descobrindo exatamente quem ela gostaria de ser. Mas alguns anos se passam e ela se vê obrigada a voltar para esse lugar de onde ela fugiu, vai ter que recuperar provavelmente a confiança da família e também vai ter que lidar ali com o Desmond, que é o seu melhor amigo e primeiro amor. Sabe aquele orgulho que bate? É isso. Muito, muito orgulho. Lembrando que todos os links para comprar os livros vão estar aqui no box de informações, então caso você tenha se interessado por algum deles, corre aqui para aproveitar e além disso você vai ajudar o canal também, ok? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários antes de você sair. Calma aí, não sai agora. Me conta nos comentários qual desses livros você quer muito ler, qual você já tem, qual você já leu. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Deixa seu joinha se você gostou desse vídeo e me segue nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!